O número dos irmãos já ouviu falar em Moody. Não confundam Moody com o Talmud. Talmud é o livro sagrado do islamismo. E esse Talmud que eu estou falando, esse Moody que eu estou falando, foi um evangelista que viveu no século XIX. Moody uma vez fez uma declaração que eu gostaria de começar a nossa conversa esta manhã com ela. Ele disse: o maior inimigo que eu tenho se chama Duit El Moody. Ou seja, o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. Nós estamos vivendo uma época em que se fala muito sobre batalha espiritual e que se coloca uma ênfase em influências malignas na vida até de crentes, uma tal ênfase que em alguns cultos se fala mais disso do que de Deus. E muitos crentes não enfrentam a responsabilidade, a verdade daquilo que eles são, colocando a responsabilidade sobre seus erros no inimigo. O inimigo leva a culpa de tudo. A Bíblia não abre esse espaço para nós. Se vocês forem observar, há muita coisa que se fala sobre o inimigo, mas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não tem tanta coisa assim a dizer acerca do inimigo. Diz que temos um inimigo, diz que a nossa luta não é apenas contra carne e sangue, mas contra estas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas ela não entra em muitos detalhes acerca do inimigo. A Bíblia é um livro que deve ser o livro em que fundamentamos a nossa fé, a palavra de Deus para nós, e é um livro cujo assunto é Deus e não o inimigo. É Deus e o nosso relacionamento com Ele. Quando Moody declarou: o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo, o que ele estava dizendo é que ele percebia nele, em alguns momentos, em algumas situações, falta de integridade. Em outras palavras, ele percebia em si mesmo incoerências. Eu não precisaria fazer uma pesquisa aqui de quantos sentem a mesma coisa. Eu creio que, com exceção de algumas pessoas iludidas acerca de si próprias, o restante levantaria a mão para dizer: eu percebo na minha vida incoerências. Que incoerências são essas? Onde nós podemos perceber falta de integridade em nós? A incoerência, por exemplo, na nossa fé. Nós temos motivos e incentivos para termos uma fé extraordinária. Nós temos a manifestação plena do amor e da graça de Deus, dando o seu Filho para morrer por nós. E temos a palavra de Deus em nossas mãos, temos o Espírito Santo que produziu esta palavra dentro de nós, habitando em nós, para interpretá-la. Não somos como os servos de Deus do Velho Testamento, onde o Espírito de Deus era derramado sobre uma elite de pessoas, mas ele tem sido derramado sobre toda a carne.
Mas a despeito de termos incentivos a uma fé tão grande, nós podemos perceber quantas vezes falhamos na fé. Quantas e quantas vezes a nossa fé é tão pequena. Alguns podem até achar que a sua fé é grande, mas Jesus disse assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: levanta-te daqui e arroja-te ao mar, e isto será feito. Com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode realizar coisas absolutamente extraordinárias. Se você confiar em Deus, estiver em sintonia com Deus e for esse agente transformador de Deus neste mundo. Nós podemos perceber falta de coerência em nós. Enquanto eu estiver falando de falta de coerência, irmão Teixeirinha, não dê glória a Deus não. Quando chegar na segunda parte, aí vamos ver se todos nós acompanhamos o irmão Teixeirinha dando glória a Deus. Por enquanto só estou falando das nossas mazelas, né? E nós podemos verificar essa falta de coerência em tantos outros assuntos e questões. Nós poderíamos entrar na questão da verdade. Nós, às vezes, não mentimos descaradamente, inventando uma história ou criando fatos, mas às vezes mentimos deixando que as pessoas pensem que nós somos alguém que nós não somos. Nós usamos maquiagem não apenas para o rosto, mas também para as nossas personalidades, para o nosso ser. Nós queremos parecer melhor do que somos. E eu poderia enunciar aqui uma série de outros aspectos e situações em que nos falta integridade. Integridade, ser íntegro, é ser pleno, é estar todo voltado numa direção. A falta de integridade implica em fraturas no nosso ser, em que, como se houvesse pequenos casos e diversos casos de esquizofrenia moral e espiritual, em que nós somos um tipo de pessoa a maior parte do tempo e de repente nos transformamos em outro tipo de gente. Não há aquela pessoa indivisa, íntegra. Há uma personalidade que se fraciona em diversos pedaços, que depois corremos atrás diante de Deus para juntar esses pedaços, porque esta falta de integridade mina as nossas energias e nos subtrai a própria alegria de viver. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Daniel capítulo 6. Daniel é um dos grandes exemplos na vida de integridade. É bem verdade que essa integridade de Daniel é uma integridade relativa. Integridade plena só ocorreu na vida de Jesus Cristo. Mas Daniel cultivou uma personalidade que a marca dessa personalidade era exatamente sua integridade. Primeiro capítulo do livro, e nós vamos ler só no capítulo 6, mas já no primeiro capítulo do livro, Daniel é levado cativo para a Babilônia, a sua vida virou de cabeça para baixo, os fundamentos de sua crença em grande medida foram abalados. Tudo que o povo de Israel cria acerca de Deus estava vinculado ao culto e ao templo. O templo era a casa de Deus.
E exatamente o templo, a casa de Deus, veio a ser destruído pelos babilônios. Deus não protegeu sua própria casa. É da época da destruição do templo, quando Daniel era jovem, que se perdeu a arca do concerto. Nunca mais foi recuperada. Aquilo que um judeu não podia encostar a mão e morria, incircuncisos carregaram aquela arca, sumiram com ela. É possível que a tenham destruído, aproveitado seu ouro, o que tinha nela de precioso do ponto de vista material, e toda essa situação deve ter abalado profundamente a Daniel, deve ter mexido com suas convicções. Mas ainda assim Daniel vai para a Babilônia, para um emprego público, é selecionado e levado para servir no palácio, para não viver dependendo de favores ou como um escravo, mas para ser uma pessoa que iria exercer a autoridade. E Daniel e seus amigos resolveram não se contaminarem com a comida que o rei comia. Levantar a voz para dizer que a comida do rei era uma comida contaminada, cerimonialmente impura, que Deus não era favorável a que se comesse aquilo, a que se bebesse aquilo. Isso era de uma ousadia que beirava a insensatez. Era praticamente assinar a sentença de morte. Era dizer: eu estou errado, eu estou certo e o rei está errado em comer esse negócio. Mas ainda assim Daniel foi íntegro, foi inteiro. Não teve aquele negócio de ter uma crença numa direção e uma prática em outra. Esse divórcio, esta divisão entre o ser que pensa, que crê e o ser que age, entre a convicção e a conveniência, e ser dirigido pela conveniência. Daniel, no texto que nós vamos ler, no capítulo 6, ele já não é mais um jovem, não é um garoto, ele tem mais de 80 anos de idade. Tem 80 anos de uma vida bem vivida, atribulada, de muito serviço, não está aposentado. Eu não espero viver até os 80 anos de idade. E se viver até os 80 anos de idade, duvido que eu esteja trabalhando. Eu estarei generosamente dando trabalho para os outros. Mas Daniel estava lá, firme no trabalho. O texto do capítulo 6 abre dizendo que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas. A gente não sabe exatamente qual era a função dos sátrapas, talvez uma espécie de governadores, aliás, de supervisores sobre os governadores das províncias e do reino persa, que estivessem por todo o reino. E sobre esses 120 sátrapas, Dario colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhe dessem conta, prestassem relatórios, e que o rei não sofresse dano. Dario sabia muito bem que no momento que se delegava a autoridade havia a possibilidade de corrupção. Isso está aí na história da administração humana desde os seus primórdios e ocorre em todo lugar. E para evitar a corrupção, evitar que houvesse dano para o reino, Dario então colocou 3 presidentes que supervisionariam
o trabalho desses supervisores, que verificariam se os supervisores estavam supervisionando corretamente. Mais ou menos como uma fiscalização sobre a fiscalização. Vai lá o fiscal fiscalizar determinadas empresas, trouxe o seu relatório e na semana seguinte vai o fiscal do fiscal fiscalizar o trabalho dele e verificar se aquele relatório é correto. Era mais ou menos esse tipo de autoridade que esses 3 presidentes sobre os sátrapas exerceriam. Não só a da fiscalização, mas a autoridade também de mando, de interferência. Daniel, então, aos 80 anos, é uma pessoa que está ali como alvo da confiança da maior autoridade do mundo. E o texto diz por que Dario confiava nele. Porque havia nele um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ser Daniel aquele que carregasse o reino nas costas, enquanto que o rei pudesse desfrutar mais das alegrias de ser rei. Transferir para Daniel os abacaxis, enquanto que ele tomava o suco. Era mais ou menos o que ele queria fazer como rei. Mas esta decisão mostra que Dario cria na integridade de Daniel. Sabia que Daniel não escondia dentro dele um outro tipo de pessoa que, sendo cultivado pelas oportunidades e pelo poder, se tornasse um traidor. Ele achava que poderia confiar em Daniel. Versículo 4 diz que os outros presidentes, os outros 2, e os sátrapas, eles se reuniram. Eles se constituíram numa espécie de bloco para procurarem achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Eles agora resolveram vasculhar a vida de Daniel para verificar se podiam encontrar os sinais da falta de integridade. Sinais que não são difíceis de serem achados. Por exemplo, enriquecimento. A gente que está em casa começa a ver isso com membros da família. Eles começam a ganhar muito presente. De repente, o filho ou a filha ou o marido ou a esposa, que não são lá esse tipo de coisa dentro de casa, não é lá esse filho, não é lá essa filha, mas no trabalho é uma pessoa tão boa, mas tão boa, que o patrão dá para ele presentes a cada mês que representam até 2, 3 vezes aquilo que ele ganha. Quer dizer, no trabalho ele se mostra uma pessoa absolutamente extraordinária. Ou a jovem que chega em casa, fisicamente bonita, e diz das promoções que tem recebido, dos presentes que tem recebido, e ainda que a empresa não seja lá essas coisas, uma empresa de fundo de quintal, ela de repente começa a usar perfume importado, a se vestir muito bem, e tudo isso é porque o patrão acha que ela é uma funcionária extraordinária. E começa a ganhar gratificações e outras coisas mais. Agora, essas coisas acabam aparecendo, e é atrás disso que eles estão indo. Há sinais de riqueza na vida de Daniel. Há sinais de que ele
vive um padrão de vida acima daquilo que poderia viver? Há alguma constituição de patrimônio? Há favorecimentos que ele concede a determinadas pessoas? Há gente próxima a Daniel que está se tornando poderosamente rica? Eu me lembro uma vez que fui ao aeroporto pegar um rapaz que eu havia batizado não, casado, e ele era o secretário de um político. Esse político chegou a ser relator da Comissão de Orçamento da Câmara Federal. Um homem, então, muito poderoso. E ele chegou para mim, enquanto vínhamos conversando no carro, e ele disse: Pastor Hélio, mal havia começado o governo Collor, ele disse: a pessoa mais importante hoje em Brasília se chama PC Farias. Aliás, Collor ainda estava no bolo da noiva, ainda estava lá organizando o seu governo para tomar posse e recebendo políticos e aqueles conchavos todos. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em PC Farias. Ele me disse: em Brasília a pessoa mais importante hoje é um tal de PC Farias. Quer dizer, eu tenho aquele que eu abrigo, que eu dou toda a autoridade, e ele vai fazer esse trabalho e dividir comigo. Não havia um PC Farias na vida de Daniel. Eles procuraram e não acharam nada. O que seria da nossa vida, meus prezados irmãos, se houvesse uma investigação profunda do nosso dia a dia, dos nossos negócios, do nosso comportamento, da nossa prestação de serviço? Como é que nós nos sairíamos desse tipo de situação? Dos nossos relacionamentos, das nossas conversas. Eles olharam, vasculharam e disseram: não há nada. Então um deles virou e disse assim: talvez a gente ache na lei do seu Deus. Ele é tão íntegro que obedece à lei do rei. Mas quem sabe na lei do seu Deus não há algum tipo de lei, de mandamento que seja legal. E aí, obedecendo ao seu Deus, ele vai desobedecer ao rei. Olharam para a vida do Daniel e acharam que o mais correto, o caminho mais curto para eles seria levar o rei ou o reino a ter um tipo de lei que ofendesse as leis do Deus de Daniel. Procuraram Dario, o texto diz, e disseram a Dario que todos os presidentes e sátrapas, e isso era mentira, porque Daniel não sabia disso, todos eles haviam concordado que o rei Dario produzisse um decreto e o promulgasse e o estabelecesse como lei dos medos e persas, que não se pode revogar. E que durante o período de 30 dias, ninguém poderia fazer nenhum pedido, nenhuma oração a nenhum Deus, a não ser a Dario. Poderiam pedir qualquer coisa a papai e mamãe, ao vizinho, mas não poderiam pedir a um Deus. Poderia pedir alguns ingredientes a dona de casa para preparar um almoço para a visita que ia chegar, a vizinha do lado. Alguma especiaria, algum tempero, algum pedaço de carne. Poderia-se pedir a outras pessoas, não a um Deus.
É bem possível que eles tenham argumentado com Dario da seguinte maneira: o reino abarca muitas nações, muitos povos, muitas culturas, e para manter a coesão do reino, nós temos que criar um elemento de coesão. E esse elemento de coesão é o nosso rei. E durante 30 dias ninguém faz nenhuma oração a não ser ao rei. A ideia de um rei divino era uma ideia estimulada pela aristocracia e por aqueles que estavam próximos aos reinos. Alguma coisa que a teologia sempre se prestou a servir aos déspotas. É daí que vem até mesmo, como uma herança cultural, a ideia de sangue azul. Lembram dessa expressão? Quem não conhece isso? A nobreza tem sangue azul. Não tinha, nunca teve. Sempre foi vermelho igual dos outros. Mas a ideia do sangue azul era dizer que, inerentemente, essencialmente, a nobreza era diferente, era melhor. E rei, então, era melhor do que a nobreza. Rei era um deus. Durante 30 dias, Dario brincaria de ser Deus. Nem pensou no fato de aumentar a carga da audiência real, de muita gente vir procurá-lo para fazer suas orações diante dele. Mas a ideia também não era necessariamente que fossem até lá ao palácio. Se o rei era um deus, ele poderia ouvir as pessoas. Mas toda a questão era essa, que agora por todo o império, durante 30 dias, as pessoas levantariam as suas preces para o rei. O texto então diz que Daniel, ouvindo isso, versículo 10, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel então foi orar a Deus, e no momento em que ele foi fazer isso, foi pego em flagrante, quebrando uma lei, e foi preso e condenado exatamente por estar fazendo o que era certo. Essa noção de sofrer por estar agindo corretamente foi uma coisa que eu sempre achei bastante antipática. Eu achava que isso estava absolutamente incorreto. Que o correto seria esse: a gente age corretamente e nós somos abençoados, e a gente ganha um prêmio. E a gente age mal e vem o castigo. Mas a história de Daniel na Bíblia, quando eu ouvia na escola dominical, para mim a coisa não encaixava. Eu não via nessa história alguma coisa assim que eu abraçasse. Ora, se andar corretamente significa entrar bem, enfrentar sofrimento, então é como se diz por aí no vulgo: ninguém pode ser completamente direito. A gente tem que faltar em integridade de um ponto ou outro. Eu já ouvi isso de tanta gente, gente humilde, gente culta, gente religiosa, gente não religiosa. Quem quer andar direitinho, o exemplo está aí no de Jesus. Faz tudo direitinho para ver como é que você vai acabar. Se você não vai se dar mal, se você quer se dar bem, você tem que transgredir um pouquinho, pelo menos.
E essa história para mim parecia desse jeito. Daniel age corretamente e acontece aquilo. Agora, meus prezados irmãos, o que eu gostaria de considerar com os irmãos hoje são duas coisas. A primeira delas é exatamente o ponto em que, se nós queremos ser íntegros, nós não podemos esperar a recompensa dessa integridade aqui e agora. Quem estiver de olho em vantagens aqui e agora não vai conseguir ser íntegro por muito tempo. Vantagens que eu digo não são apenas vantagens financeiras, mas vantagens também de prazer e de satisfação. Quem corre atrás do prazer e vive em função do prazer, não vai ter muitos estímulos à integridade. O prazer acena para nós exatamente através de caminhos em que nós nos dividimos entre aquilo que sabemos que é certo e a maneira conforme agimos. É preciso abrir mão de algumas dessas recompensas imediatas para uma recompensa imediata lá na frente que será maior. É mais ou menos, às vezes, como fazer tratamento dentário. Você senta lá na cadeira do dentista e sofre. E ele ainda lhe cobra. Mas você sabe que aquele sofrimento vai lhe produzir saúde e um bem-estar lá adiante. E até um prazer estético, se é um tratamento de correção. Agora, se você não for capaz de enfrentar o medo de chegar lá, abrir a boca, ouvir aquele ruído do motor e deixar encostar aquele negócio em você, vai ser um caso sério. A última vez que eu fui ao dentista foi um caso sério. O dentista disse que precisava fazer o canal de 3 raízes ou 4 do dente atrás. 3, acho eu. Tinha conseguido achar 2 raízes, faltava achar a terceira. E eu estava anestesiado e ele não conseguiu achar, disse: amanhã vamos ver isso. E no dia seguinte eu fui, e quando ele veio com a broca eu disse: e a anestesia? Ele disse: hoje é sem anestesia, porque com anestesia eu não vou saber se encontrei a raiz. Eu só vou saber que encontrei a raiz na hora que eu chegar lá e você der um pulo aí na cadeira. E não achou. E aí ele achou que a melhor maneira era enfiar um ferro para descobrir onde é que estava a raiz. Sem olhar lá adiante, você não enfrenta sacrifício. Se você não estiver disposto a enfrentar covas de leões, situações difíceis, na certeza, na convicção de que o caminho de Deus, a rota de Deus, o estar com Deus é melhor, você não vai ser íntegro. Segunda coisa, amar a Deus. Como é que você vai conseguir manter essa integridade? É a disposição de sofrer e amar a Deus. Eu sempre achei que esse negócio de amar a Deus era o que estava lá adiante, no topo da lista. É a coisa que a gente aprende por último.
Mas não foi isso que Jesus ensinou. Jesus colocou uma criança como modelo para nós. Uma das coisas interessantes numa criança é o profundo desejo que ela tem de agradar aos seus pais, ainda que seja por um senso de necessidade deles. E nós precisamos de Deus. Mas a criança faz as coisas, às vezes, de olho no pai. E então, papai, como é que foi? Ela quer aquele veredito favorável. Ela quer causar uma boa impressão no pai. Ela quer agradar o pai, a mãe. Jesus colocou a criança no meio e disse assim: façam isso. Hajam a cada dia assim, de olho no pai, no desejo de agradar ao pai. Essa questão de amar a Deus, ela é fundamental e essencial para a vida cristã. Eu diria que é o anseio mais profundo de cada um de nós. Se você é um crente que já teve experiências com Deus, experiências espirituais, alegres, tremendas, prazerosas, você concordaria comigo agora, no momento em que eu digo que não existe nada mais satisfatório do que esse tipo de experiência com Deus, de amar a Deus, de repente se sentir diante de Deus, inundado pelo amor de Deus, e poder dizer: Deus, eu te amo. Não há nada mais precioso que isso, porque nós fomos criados exatamente para isso. Agora, essa questão de amar a Deus, como é que é? Eu amo tão pouco a Deus, pastor Hélio. O senhor ama muito a Deus? Eu vou dizer: tão pouco. Tão pouco também. Mas como é que nós amamos uma outra pessoa? Como é que a gente se envolve com outra pessoa, seja esse envolvimento lícito ou ilícito? Como é que a gente se deixa seduzir por outra pessoa? Primeira coisa, aproximação. Se a pessoa estiver distante, você não vai amá-la e se apaixonar por ela. Nenhum jovem aqui da igreja vai ficar apaixonado por uma chinesa que está lá do outro lado do mundo, que ele só conheça o nome, não saiba nem o rosto dela como é que é. Tem que ter algum tipo de aproximação. Hoje a internet aproxima as pessoas, começa, bate papo, manda uma foto e lá vai. Mas tem que haver algum tipo de aproximação. A dificuldade de muitos de nós, meus irmãos, é essa daqui, olha, versículo 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. Não abriu as janelas naquela hora, já estavam abertas. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes, observaram o verbo aí? Como também antes costumava fazer. A dificuldade de muitos de nós, meus irmãos, é a seguinte: a gente ora bastante na hora da crise, na hora da dificuldade. Aconteceu um problema sério, aí a gente parte para a oração. E aí a gente procura Deus. Mas entre nós e Deus está ali o problema. A gente não consegue ver a Deus por causa do problema.
A gente não consegue conhecer melhor a Deus porque nem pensamos em Deus, só pensamos no problema. E essas orações, e bem-aventurados aqueles que as fazem nos momentos de crise, porque é melhor isso do que nada. Não são essas orações que vão nos aproximar de Deus. O que vai nos aproximar de Deus é convivência com Deus, é relacionamento com Ele. Como Daniel costumava fazer, é estar diante de Deus não só para falar, mas para ouvir. Não só para abrir a vida diante de Deus, mas para pedir a Deus a possibilidade de conhecê-lo melhor. É para chegar diante de Deus e dizer simplesmente: Deus, estou aqui, eu te amo, eu preciso de ti. Eu não sou uma pessoa íntegra. Agora mesmo meus pensamentos vão correr para lá e para cá. Como criança hiperativa que não consegue se fixar em nada. Eu tenho dificuldade de me fixar em ti. Me fixo com facilidade em qualquer outra coisa, menos em ti. Mas eu peço agora a tua ajuda. Acalma o meu coração, a minha mente. Dá-me a condição de ouvir a tua voz ao ler a tua palavra. Dá-me a condição de ser guiado e dirigido pelo teu Espírito. Ó Deus, eu preciso te conhecer melhor. Eu preciso das tuas bênçãos, mas eu preciso ainda mais de ti. E é esta convivência com Deus, este amor a Deus, que é o grande impulso para que obedeçamos a Deus. Não é à toa que este é o primeiro mandamento. Não é o primeiro simplesmente porque é o mais importante. É o primeiro porque se você não passar por ele, você vai cair nos outros. Agora, se você for crescendo em obediência, em amor a Deus, você vai crescer em obediência a Deus. Querem ver um exemplo? Jesus estava no templo olhando as pessoas contribuírem. Aí vem lá uma viúva e coloca 2 moedinhas, as menos valiosas. Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês viram aquela viúva que colocou aquelas 2 moedinhas? Contribuiu mais do que todo mundo, porque todos contribuíram daquilo que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. O que ela deu, não deu por obediência. Por obediência ela daria 1 moeda. O que ela fez por amor, por isso deu as 2. Quando se ama, não é peso servir, não é peso obedecer. Não há sofrimento naquilo que a gente faz quando amamos uma pessoa para agradar essa pessoa. Quando a moça ama o rapaz, ele vai à sua casa, ela que não gosta de cozinha, é capaz de entrar lá na cozinha e botar para quebrar. Pegar uma daquelas receitas de livro, botar tudo no liquidificador, bater o liquidificador, jogar ali no coisa, colocar no congelador e pedir à mãe para lavar aquela bagunça que ela fez. E já fez aquele sacrifício de ficar 4 minutos na cozinha, 5, em prol do seu amado. Quando a mãe ama o filho, noites sem dormir não a afastam do filho, porque ela o ama. Quando a mãe ama o filho, a vergonha de visitá-lo preso na cadeia não a impede de ir lá, porque ela ama esse filho. Enfrenta essa vergonha, esse estigma de estar lá. Como mãe de um criminoso, ela vai.
Quando se ama, não há vergonha, não há incômodo, não há sacrifício, não há nada que nos impeça de fazer o que devemos, em outras palavras, de sermos íntegros. Não creia que a sua falta de integridade existe porque você não tem condições de ser íntegro. Eu costumo dizer para pessoas que eu estou aconselhando, porque a coisa que eu mais ouço lá no meu gabinete é gente dizendo assim: pastor, eu não consigo. Pastor, eu não consigo. E às vezes eu me vejo dizendo isso para mim mesmo, diante de determinadas situações. Mas essa expressão, eu não consigo, ela foi cunhada no inferno. Ela significa que eu deixo Deus do lado de fora da minha luta, da minha dificuldade, que eu me entrego a mim mesmo e então não consigo, e isso é toda a realidade da minha vida. E no momento em que deliberadamente me afasto de Deus e prefiro dizer não consigo porque não quero, eu me exponho diretamente à influência e ao domínio do inimigo na minha vida, naquela área. Ali ele vai me escravizar. Ali ele vai me parar. Ali ele vai fazer uma bagunça na minha vida. Nós podemos. Como disse o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos. Quem ama pode. Quem ama faz tudo que for necessário para agradar aquele a quem ama. Você quer ser uma pessoa íntegra? O caminho não é você ficar procurando o que você está fazendo de errado para consertar. Nós temos uma tendência tão grande para o legalismo que nós somos capazes de começar a achar que não devemos fazer coisas que até poderíamos fazer. A ficarmos criando leis e mais leis para dizer que estamos obedecendo a Deus. Se você quer ser uma pessoa íntegra, o caminho é relacionar-se com Deus, é buscar a Deus, é não desistir de Deus, é clamar por Deus e amar a Deus. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te pedimos graça para, entendendo que não há nada melhor e mais sublime do que o Senhor, investirmos nossa vida nesse relacionamento, concentrarmos nossas energias nisso e crermos que o Senhor pode nos ajudar nesse processo de transformação. Há tantas coisas que nós podemos dizer: eu sou assim, mas não quero continuar sendo. Eu ajo assim, mas não quero continuar agindo. Eu quero ser diferente, eu quero mudar. E, ó Deus e Pai, ajude-nos. Ajude-nos a te conhecer melhor. Ajude-nos a compreender a importância desse relacionamento, desse andar contigo, a bênção disso. E então, ó Deus, movidos por isso, por esse amor que nos constrange, sermos o cenário onde o Senhor vai fazer mudanças maravilhosas